conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, procuradora do Ministério Público junto a esse tribunal, designada para esta sessão, doutora Valéria Borba, declaro aberta, no horário regimental, a 11ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 10 da sessão ordinária do dia 31 de março de 2015. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Apenas para comunicar os seguintes sobrestamentos. Na DAT 244.620.11, na DICAP 647.652, 647.687, 649.523, 673.890, 722.565, 785.435, todos barra 13, e o 97.3162 barra 14. Era isso, senhor presidente. Feitas as anotações, concedo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, sobre o artigo 427 do Regimento Interno, comunico que deferi o sobrestamento dos seguintes processos: ato de inativação 70.55.80.13, na Diretoria de Controles e Atos de Pessoal, prestação de contas municipal 183.095.13, sobrestamento na Diretoria de Contas Municipais, e também admissão de pessoal número 47.313.15, sobrestamento na Diretoria de Contas Estaduais. Feitas as comunicações, com a palavra o conselheiro substituto Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para comunicar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 581.481.13 e 231.921.14. Muito obrigado. Eu também tenho as comunicações de sobrestamentos. Na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos, todos os atos de inativação, números 42.26.14.12, 69.13.75.11, 70.39.012, 16.14.85.12, 23.72.33.13, 28.59.55.13, 33.88.70.13, 34.58.69.13, 36.82.73.13, 37.28.74.13, 40.34.94.13, 46.88.98.13 e 53.27.58.13. Deixo a palavra livre. Antes de passar a palavra ao doutor Artagão, gostaria de saudar o nosso colega aposentado, doutor Paulo César Zdroievski, que nos dá a honra da presença nesta sessão. Feito o registro, passa a palavra a Sua Excelência o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, Vossa Excelência saudou o doutor Paulo e eu vou saudar então os outros dois que estão ao seu lado, que eu não sei exatamente o nome deles, mas nos visitam para assistir à nossa sessão. Sejam bem-vindos. Tenho a pauta prestação de contas de transferência, processo 2709-2211, prestação de contas de transferência voluntária atuada por meio de registro do Sistema Integrado, em razão do repasse efetuado pelo município de Cantagalo ao Programa do Voluntariado Paranaense de Cantagalo, por meio do termo de convênio /03/010, no valor de 31.150. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público discorda e opina pela irregularidade das contas, pelos motivos que elenca: relação matrimonial entre o ex-prefeito concedente e a ex-secretária municipal de Assistência Social de Cantagalo, e também presidente da Provopar, então, esposa do prefeito, secretária
e presidente do Provopar, e ausência de documentos aptos que comprovem indubitavelmente a legitimidade das informações prestadas. Então, no nosso voto, nós analisamos essa tríade aí de funções da senhora Neiva Ruth Patene de Oliveira Borelli, sendo esposa do prefeito, secretária de Educação repassadora dos recursos e presidente da Provopar tomadora dos recursos. Então, nós falamos aqui das vedações, o Ministério Público também levanta esse tema e atesta que a entidade privada gerenciada pela esposa do prefeito recebeu o dinheiro que era repassado pela própria esposa do prefeito e que, além de tudo, era esposa do prefeito. E nós concluímos pela irregularidade da presente prestação de contas, de responsabilidade do senhor Pedro Clarismundo Borelli, prefeito municipal durante o período do convênio, em razão de convênio celebrado com entidade dirigida por servidora municipal e sua esposa, senhora Neiva Ruth Patene de Oliveira Borelli, ocupante à época dos cargos de secretário municipal de assistência social de Cantagalo e presidente da Provopar. Determina-se o recolhimento dos recursos de forma integral por ambos, ex-prefeito e ex-secretária, e a aplicação de multa administrativa de acordo com o 87.4G ao senhor Pedro Borelli e à senhora Neiva Ruth Patene Borelli, mais a multa administrativa apenas ao senhor, também ao senhor Pedro Borelli e senhora Neiva Borelli, de acordo com o artigo 87.4G da Lei Complementar 113. Relatório e votos. Em discussão? Votação. Aprovado o voto do relator. Tem alguns processos, senhor presidente, que vou votar em bloco. 45.133.13 de Cruzeiro do Iguaçu, 89.991.13 de Rio Negro, 256.092.13 de Ortigueira, 42.44.32.13 de Fundação Araucária, 62.45.20.13 da Fundação Araucária, 66.30.62.13 Fundação Araucária, 77.44.25.13 Fundação Araucária, 27.01.016/14 Fundação Araucária, 52.371.14 Fundação Araucária, 15.29.67.14 Município de Cafelândia, 26.51.09.14 Município de Ribeirão do Pinhal, 27.53.76.14 Município de Mandaguaçu, 10.73.802.14 Copel Distribuidora SE de Curitiba. Todos eles pela regularidade com recomendações. É o voto, senhor presidente. Em discussão, os votos dos processos anunciados por Vossa Excelência. Votação. Aprovados. Tem o ato de inativação, processo 28.56.88.13, que é um exame da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, deferida com fundamento no artigo 3º, inciso 1º a 3º da Emenda Constitucional 47, ao senhor João Alberti Andreata, ocupante do cargo de secretário de comissão, cuja admissão ocorreu em 12 de janeiro de 62, é da Assembleia Legislativa do Estado. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em parecer 16.353.13, observa constar dos autos os documentos exigidos pelo artigo 11
da Instrução Normativa 6212, comprovando que o interessado possui 48 anos, 7 meses, 17 dias de tempo de contribuição, cumprindo com o tempo mínimo exigido pela legislação. Aponta que o aposentado completou 70 anos de idade em 30/8/10 e que o tempo considerado para a inativação está correto, computando-se somente o período até a data em que o servidor deveria ter sido aposentado compulsoriamente. Asseverou que os proventos foram fixados no valor de R$ 11.667,64, os quais correspondem, na forma da lei, à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, e que as verbas permanentes encontram-se em conformidade com a legislação. O Ministério Público, em parecer 7336, apontou a ocorrência, no caso em exame, de reenquadramento funcional, em de acordo com o disposto do artigo 37, segundo da Constituição Federal, bem como a existência do pagamento da chamada verba de representação, em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição. Conclui que, para que o servidor faça jus ao benefício, deve ser inativado no mesmo cargo do seu ingresso na Assembleia. Seus proventos devem ser correspondentes a essa função. Após diversas diligências, todas com os necessários esclarecimentos prestados pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, através do parecer 19, 17 e 15, destaca-se que entende a preocupação do Ministério Público, essa é a nossa diretoria, no que se refere à ascensão ou transposição, passagem de um cargo de menor escolaridade para outro que exige formação técnica ou superior com remuneração muito além da inicial da carreira. Porém, pelo informado, esse fato não ocorreu, haja vista que o cargo de secretário de comissão não previa para seu provimento formação específica. Some-se a isso o tempo em que esteve lotado no cargo em questão, que se estende de 89 até sua inativação compulsória, ou seja, agosto de 2010, portanto, mais de 20 anos. Em derradeira análise, o Ministério Público destaca que, muito embora a questão atinente ao reenquadramento funcional do servidor tenha sido suficientemente esclarecida pelo órgão previdenciário, o registro da aposentadoria, diferentemente do alegado pela unidade técnica, não se mostra possível. Isto porque, como se observa do demonstrativo de cálculo da aposentadoria, os vencimentos do servidor têm como fundamento a Lei 16.390/10, perante a qual foi interposta a DIN 4814, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Assevera que para o servidor ter direito ao benefício, a entidade deve proceder à correção dos vencimentos, excluindo-se, ad cautelam, a remuneração proveniente da Lei 16.390, aplicando-se, por conseguinte, os proventos relativos ao cargo do servidor decorrentes da lei imediatamente anterior. No final, opina pela negativa de registro. Nosso voto, observamos que, por meio da documentação apresentada, comprovou-se o preenchimento de todos os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária. A questão controvertida refere-se à incorporação aos proventos da verba de representação, concedida com base na Lei 16.390, cuja constitucionalidade está sendo debatida perante o Supremo. Sobre essa questão, em decisões que tratam de situações idênticas, essa Corte tem se posicionado pela legalidade e registro dos atos de inativação, considerando que a referida ADI ainda está pendente de julgamento e não foi concedida liminar. Nesse sentido, cito-se acordo 540513, 521513, 498913.
Assim, com base em precedentes dessa Corte, entendo que o ato em análise poderá ser registrado. Diante do exposto, voto pela regularidade e registro da aposentadoria do servidor João Alberto Andreatta, formalizada através do ato da Comissão Executiva 1075-12, publicado no Diário Oficial do Paraná 294, de 26 de 9 de 12. Relatório e votos. Em discussão? Votação. Aprovado. 44.14.54, exame de legalidade de ato de concessão de aposentadoria voluntária deferida com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição, a Célia Maria Daloso Lopes, ocupando o cargo de professor de ensino superior da Universidade de Ponta Grossa. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pela legalidade e registro. O Ministério Público verificou que a interessada já é aposentada como professora nas linhas funcionais 1 e 2. Imagino que seja primeiro e segundo padrão. E o presente expediente busca o registro da aposentadoria na linha funcional número 3, o que encontra vedação no artigo 37, inciso 16, letra A da Constituição, combinado com o artigo 40, parágrafo 6º da Constituição Federal. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, no parecer 4515, apontou o equívoco em sua manifestação anterior, esclarecendo que, ao reanalisar o ato de inativação, constatou a peça número 4 que a interessada se encontra aposentada em 2 padrões, com proventos integrais, nos cargos de professor titular, sendo que essa seria uma terceira aposentadoria. Observou que o gestor do ato, por intermédio da Resolução 13.860, tornou sem efeito a Resolução 12.308, de 10 de 4 de 14, que aposentou por idade Célia Maria Daloso Lopes no cargo de professor do ensino superior. O Ministério Público, diante da comprovação de que o ato sob exame foi tornado sem efeito a pedido da interessada, opinou pelo encerramento do expediente por perda de objeto. E esta é a proposta de voto do relator, senhor presidente. Que está em discussão. Votação. Aprovado. 80, 81, 76, revisão de proventos de aposentadoria do servidor Carlos Roberto Stimiano, inativado no cargo de guardião do município de Araucária, com fulcro na emenda constitucional 70/12. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pelo arquivamento do feito, pois o valor dos proventos e a forma de reajuste se mantiveram como originalmente concedidos. Por sua vez, o Ministério Público, em seu parecer 19.998/14, manifestou-se pela legalidade e registro do ato de revisão, por ter havido modificação na fundamentação do ato concessório. Ainda, considerando o atraso no encaminhamento a essa Corte, houve um atraso aí de 10 dias no encaminhamento da documentação, entendeu pela aplicação de multa, prevista no 87.2A da Lei Complementar. A nossa proposta, diante do exposto, considerando que houve alteração do dispositivo legal que fundamentou o ato de inativação, voto pela legalidade e registro da presente revisão de proventos, materializada no Decreto 26.707 de 13, publicado no Diário Oficial do Município, número 17.818, de 8 de 11 do 13. Apenas. Em discussão. Votação. Aprovada a proposta pela legalidade e registro. Relatório de inspeção 3652/90, município de Londrina. Trata-se de auto de relatório de inspeção realizado pela Diretoria de Análise de Transferências entre os dias 27 de junho e 1º de julho de 11,
sobre os repasses efetuados pelo município de Londrina ao Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina, durante os exercícios financeiros de 2010 e 2011, tendo como objetivos específicos verificar os seguintes itens: situação fática dos convênios, com vistas a quantificar, se for o caso, o dano causado ao erário, despesas realizadas com os recursos públicos, conformidade dos gastos realizados com o pactuado, os resultados obtidos com a execução dos convênios e outros itens. A Diretoria de Análise de Transferência, mediante relatório de inspeção, detectou os seguintes achados. Achado 1. Ausência de aplicação financeira, nos termos do artigo 116, parágrafo 4º da Lei 8666. Achado 2. Ausência do termo de cumprimento de objetivos emitido pelo órgão repassador dos recursos referente aos convênios 9/06 e 10/06. E recomenda o recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor, o recurso total no valor de R$ 4.916.785,41, devidamente corrigidos de acordo com as datas dos repasses, solidariamente pelo Provopar de Londrina e pela senhora Benedita Mildredes dos Santos, gestora das contas, em razão da irregularidade apontada no quadro de achados 2, ausência de termo de cumprimento de objetivos. O recolhimento do valor de R$ 5.705,87 pela senhora Benedita Mildred dos Santos, gestora das contas, em função do apontado no achado 1, ausência de aplicação financeira. Estados a se manifestar, a gestora do Programa de Voluntariado Paranaense de Londrina argumentou que a exigência da Lei 8666 para aplicação financeira foi decorrente do processo inflacionário à época de sua edição e que, no caso em análise, a não aplicação financeira dos valores em determinados períodos, que isso foi em determinados períodos, deu-se em razão da existência de débitos a serem descontados que exigiam o saldo em conta corrente. Ela explica que dava cheque, às vezes demoravam para retirar o dinheiro e durante 1-2 dias esse saldo ficava em caixa sem aplicação. O município de Londrina, em protocolo, corroborou a resposta oferecida pelo Programa de Voluntariado Paranaense. Pelas instruções, a Diretoria de Análise de Transferência verificou que foi sanada a irregularidade atinente ao achado 2, ausência de termo de cumprimento de objetivos. Asseverou que, no que toca à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos, não prospera a justificativa da entidade, eis que a legislação vigente determina que os recursos devam ser aplicados consoante o artigo 116, parágrafo 4º da 8666. Então, esta é a posição da análise de transferências, que considera sanada a irregularidade 2, mas não a 1. E assim opina pela manutenção parcial do relatório de inspeção para fim de determinar recolhimento referente à ausência de aplicação. Por seu lado, o Ministério Público diverge da unidade técnica no que diz respeito à não aplicação financeira dos recursos nos períodos indicados no relatório de inspeção, eis que a entidade explicitou de forma pormenorizada as despesas efetuadas e os cheques emitidos e ainda não compensados, com relação a cada convênio firmado com o município, o que impossibilitava a aplicação financeira dos recursos. Opina pela aprovação parcial do relatório, considerando-se como regular o objeto inspecionado. Então, o Ministério Público considera regular, entendendo que ambos os achados foram justificados, e a DATE ainda considera irregular o achado 1,
que é falta de aplicação financeira. Nossa proposta de voto, senhor presidente, após analisar a posição de um e de outro, é acompanhar o Ministério Público, parecer 2355, votando pelo arquivamento do presente relatório de inspeção, nos termos do artigo 267, inciso 1º do Regimento Interno, tendo em vista que foram esclarecidos todos os pontos abordados naquele relatório. Em discussão, a proposta do relator. Votação. Aprovado. Tenho prestação de contas anual 19.1748 do Fundo de Previdência do município de Maria Helena, relativos ao exercício de 2012, encaminhados pelo gestor senhor Lucas Henrique Oshima Marino, dentro do prazo previsto. Após exame da documentação, a Diretoria de Contas Municipais emite a instrução 3896, conclui pela regularidade das contas. Da mesma forma, se manifesta o Ministério Público no parecer 15.969. Nós acompanhamos a instrução do processo, propomos a regularidade das contas do Fundo de Previdência do município de Maria Helena, exercício de 2012, de responsabilidade do seu presidente, senhor Lucas Henrique Oshima Marino, em face dos documentos e justificativas apresentados. Relatório e voto. Em discussão, votação. Aprovado. Era a pauta, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais integrantes. Essa presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro substituto, iniciei a minha pauta pelos seguintes processos, que passo a relatar em conjunto. Os processos de transferência voluntária, números 45.010.13, 25.6289.13, 77.07.56.13, 16.23.0014, 17.11.39.14, 17.20.46.14, 38.44.69.14, 38.68.36.14, 40.98.79.14. Em todos os expedientes foram detectados aspectos formais não observados, os quais vêm sendo ressalvados em função do período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência CIT. Assim, conforme o posicionamento que vem sendo adotado neste colegiado, voto pela regularidade das contas com recomendação. Em discussão, os processos anunciados por Vossa Excelência. Votação. Aprovados. Processo número 16.029509. Encerro os presentes autos. Ato de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição deferida a José Maria Barbosa, no cargo de motorista de veículo pesado, concedida pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Após sucessivas diligências, objetivando esclarecimentos em relação ao efetivo tempo de contribuição do interessado, a ADCAP concluiu que não restou devidamente cumprido o período de contribuição excedente a 20% sobre o tempo faltante da data da publicação da emenda número 20 de 1998, opinando, senhor presidente, pela negativa de registro do ato, além das sanções previstas na Lei Complementar 103 de 2005. Em sua derradeira conclusão, o parquê posicionou-se pela negativa de registro do ato, devendo o beneficiário voltar à ativa a fim de completar os 9 meses faltantes referentes ao pedágio constitucional. Ressalto que o presente expediente já foi relatado anteriormente, ocasião na qual acompanhei a unidade técnica e o órgão ministerial pela negativa de registro do ato,
em face da insuficiência do tempo necessário à inativação e pela instauração de tomada de contas extraordinária para apuração da responsabilidade e eventual dano ao erário, em razão da concessão irregular da aposentadoria. Por fim, consignei no voto proferido a necessidade de emitir determinação ao Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo que efetue a criação, a citação, melhor dizendo, do servidor interessado, nos termos do pré-julgado número 11 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, devendo o beneficiário voltar à ativa. Tendo em vista o pedido de vista do conselheiro, Dr. Ivens, questiono se há alguma proposta divergente em relação à matéria. Está em discussão. Senhor relator, na verdade, de fato, eu tive vista desse processo, eu tive a oportunidade de examinar. Me parece que o voto de Vossa Excelência está absolutamente correto com relação à negativa de registro, uma vez que foi comprovado não haver realmente o tempo de contribuição necessário. Na verdade, pelo que foi apontado pela diretoria, haveria uma diferença de 9 meses em relação àquele tempo necessário e aquele que efetivamente foi prestado. O meu questionamento, senhor relator, diz respeito apenas à necessidade de abertura de tomada de contas extraordinária, eu digo, contra o gestor, porque, analisando os autos, esse ato foi originariamente emitido, o ato de aposentadoria, em janeiro de 2009. Apenas em junho de 2013 é que, pela primeira vez, a nossa diretoria, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, verificou haver essa falta do tempo necessário. Então foi feita uma diligência, o município ofereceu uma resposta, ainda reafirmando, no seu entender, a correção do ato, entendendo que teriam sido satisfeitos os requisitos do artigo 2º, inciso 3º, a linha B da Emenda Constitucional 41. E, em nova análise, a DICAP rejeitou essa argumentação, diga-se de passagem com razão, e logo a seguida, salvo engano, em agosto de 2014, o próprio município reconheceu o seu equívoco com relação a essa contagem. Então, nesse caso, senhor relator, me parece que, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a complexidade da matéria, porque esse artigo 2º da Emenda Constitucional, realmente, ele no meu entender, ele é confuso. Ele remete a um cálculo que leva em conta a idade necessária e um cômputo de um tempo extra com relação à contribuição, isso tudo com base na data da Emenda Constitucional número 20. Então, realmente, é um cálculo, de certa forma, complexo e que, nesse caso aqui, não me parece que fique evidenciado má-fé ou qualquer tipo de dolo por parte dos gestores. Então, me parece que a tomada de contas aqui poderia talvez ser dispensado, uma vez que teve uma falha administrativa, mas que, assim que foi constatada com a reafirmação da diretoria com relação a esse equívoco, foi corrigida pela municipalidade. Então, a minha sugestão, conselheiro Durval, seria de que nós não abríssemos essa tomada de contas, até imaginando que ela não traria maiores consequências, dada justamente a circunstância do caso, mas que reafirmássemos, justamente como Vossa Excelência colocou no voto, a determinação de obrigatoriedade de cumprimento desses 9 meses de tempo de contribuição, quem sabe com o alerta de que o não cumprimento dessa determinação sujeita o gestor à incidência da multa do artigo 87, inciso 3º, a linha F, que trata justamente do descumprimento de uma determinação. Então, me parece que a forma de nós corrigirmos esse equívoco talvez fosse com o retorno do servidor à atividade durante o tempo necessário, desde que, e aí sim, eu digo, completando o tempo necessário para a aposentadoria. Então, a minha única ressalva com relação ao voto, doutor Durval, seria efetivamente com relação à tomada de contas, entendendo que, dada a complexidade da questão e o tempo até que levou o tribunal para identificar esse equívoco, ela poderia ser, nesse caso específico, dispensada.
Senhor presidente, tenho que concordar em parte com Vossa Excelência. Claro que quando Vossa Excelência coloca o tempo que o próprio tribunal levou para examinar a matéria, realmente é bastante... É até difícil justificar porque esse lapso temporal tão grande que o tribunal levou para esta apreciação. Entretanto, nós temos essa situação concreta. E até, para o relator, fica até uma situação difícil quando você determina o retorno da pessoa ao trabalho. Eu não sei quantos anos tem essa pessoa, e se ela já tiver alcançado até, depois de tantos anos, a idade de 70 anos, nem poderia retornar ao trabalho, não é? Então, que situação que a gente fica. Do ponto de vista de não aplicarmos a tomada de contas, quer dizer, então não vamos apurar se alguém teve responsabilidade nesse cálculo. Também é uma situação um pouco difícil para esse relator. Entretanto, passado aí todos esses anos sem que o tribunal tenha levado a efeito essa decisão, então, até para buscar um consenso aqui, algo intermediário, não é? Até um pouco contrariado, mas, efetivamente, suas bem lançadas palavras também não me permite discordar de Vossa Excelência. Faço esse registro, tenho essa preocupação, certo? Mas, se assim entender, pelo que eu estou compreendendo, estamos determinando então o retorno da pessoa ao trabalho. Ficará o questionamento que vamos buscar a posteriori se a pessoa já completou a idade, não é, de aposentadoria compulsória. Aqui eu não consigo ter esse esclarecimento, mas vou acolher então a sugestão de Vossa Excelência. Vossa Excelência não propõe a aplicação de multa? Não, porque seria só consequência. Condicionaria a aplicação se não houver a determinação do retorno. Ok, então eu deixo consignado a minha proposta, mas acolho a sugestão de Vossa Excelência. Coloco em discussão a proposta. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada a proposta do relator. Processo número 52.31.3409. Encerra os presentes autos de admissão de pessoal por meio de concurso público aberto pelo edital 02 de 2009, realizado pelo município de Laranjeiras do Sul, para o provimento dos cargos de motorista de ônibus e operador de máquina 1. Em análise conclusiva de CAP e Ministério Público, opinaram pelo registro das admissões e aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 4, letra B, da Lei Complementar 103/2005, ao então gestor, ante o descumprimento da súmula 266 do STJ, cujo teor prevê que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público, em que pese se verifique o concurso em apreço exigiu dos candidatos obrigação que contraria a matéria sumulada, é fato que os enunciados do Superior Tribunal de Justiça não possuem eficácia vinculante. Outro sim, apesar de uma análise principiológica propiciar o entendimento no mesmo sentido do que foi sumulado, não há norma legal prevendo vedação à exigência prévia de documentos. Desta forma, a aplicação da multa nos termos do artigo 87, inciso 4b, da Lei Complementar 103/2005, defendida pela Unidade Técnica e pelo Parquê, não subsiste no caso. Todavia, diante da necessidade que a administração pública
fomente amplo acesso a todos os cidadãos à participação em concurso público, extirpando dos respectivos editais exigências desnecessárias, deve-se recomendar ao município de Laranjeiras do Sul a observância da súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça para os próximos certames. Diante disso, acompanho em parte a unidade técnica e o órgão ministerial e voto pelo registro das admissões que servem de substrato ao presente feito e pela recomendação ao município de Laranjeiras do Sul para que passe a observar a súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça nos concursos públicos que venha a promover. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Doutor Durval, apenas uma informação, eu acabei de verificar naquele processo que votamos há pouco, o servidor aposentado, agora no dia 15 de abril, semana que vem, ele vai completar 64 anos. Então ele ainda tem os 9 meses aí apenas, porque caso contrário até poderíamos rever aquela decisão, mas me parece que nessa circunstância, apenas essa informação que eu queria lançar a Vossa Excelência. Obrigado. Agradeço a informação de Vossa Excelência. Processo número 6860-5413. Passo ao relato em conjunto dos processos que versam sobre a conversão em pecúnia das licenças especiais não usufruídas dos seguintes servidores inativos dessa Casa. A que já mencionei, a 6860-5413, de Vaíbe Dib Júnior, licenças correspondentes ao 5º, 6º e 7º e 8º quinquênios de função pública. 96, 73, 75, 14, Paulo César Strovesky. Licenças especiais não usufruídas correspondentes ao 6º e 7º quinquênios de função pública. E número 10.061-18-3/14, de Ulisses Ferreira Turek, licenças correspondentes ao 6º e 7º quinquênios de função pública. A Diretoria de Gestão de Pessoas manifestou-se em todos os expedientes, atestando que os servidores não usufruíram as licenças especiais indicadas. A Diretoria Jurídica posicionou-se favoravelmente ao pedido, e não obstante o caráter vinculante do acórdão 359410 do Pleno, processo de consulta 20397009, que condicionou a conversão de licenças especiais não usufruídas à previsão legal e a negativa de sua fruição pela administração. A DIJUR se baseou em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, trazendo ainda excertos judiciais do Superior Tribunal de Justiça que reiteram o posicionamento segundo o qual a conversão em pecúnia da licença prêmio não fruída é devida, independente de expressa previsão legal e da comprovação de óbice pela administração na fruição da licença. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas faz menção à evolução jurisprudencial do tema nesse tribunal, pela possibilidade de pagamento indenizatório de férias e licenças especiais não usufruídas, independentemente de expressa previsão legal e negativa da administração à sua fruição. Aponta que, entre aspas, eventual indeferimento do pedido por parte desta Corte, ainda que sedimentado em consulta com caráter vinculante, seria facilmente combatido no Judiciário, pois contrário à jurisprudência referida, fecha aspas. No entanto, considerando a disposição normativa do artigo 412 do Regimento Interno dessa Corte, o Procurador-Geral propõe que o Tribunal Pleno, mediante quórum qualificado, ainda que na análise do caso concreto, ora apreciado, proceda à modificação parcial da deliberação normativa constante da linha D da parte dispositiva do acórdão 359410 do Pleno, mantendo-se rígidas, porém, as demais conclusões lá esboçadas. Compulsando os processos, verifico que os pedidos formulados pelos servidores encontram guarida na jurisprudência dos tribunais superiores e na jurisprudência recente firmada nessa Corte de Contas.
Conforme se nota, o fundamento utilizado de forma unânime pelas Cortes Superiores é a vedação ao lucupletamento da administração pública. Destaco o precedente interno nos autos de recurso de revista 70360512, que através do acórdão 494014 do Pleno, de relatoria do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, modificou o posicionamento desse tribunal a respeito da matéria. Expostos os motivos e considerando os precedentes internos, bem como a jurisprudência sedimentada dos tribunais superiores, entendo que merecem deferimento os pedidos ora apreciados, sendo este o voto nos 3 protocolados, pelo deferimento dos requerimentos, sem prejuízo da observância de disponibilidade orçamentária. Deixo de acatar, contudo, a sugestão ministerial de modificação parcial do acórdão 359410 do Pleno, por considerar que esse não é o expediente adequado para tal finalidade, devendo a proposta ser encaminhada para análise diretamente à presidência dessa Corte, conforme já deliberado no acórdão 650714 da Primeira Câmara, no processo 77.208.5/12, de conteúdo idêntico. É o relatório e voto. Em discussão, com a palavra o doutor Artagão. Senhor presidente, não para discutir, apenas para esclarecer, Vossa Excelência, no finalzinho, no seu voto, defere os pedidos, sujeito à disponibilidade orçamentária e financeira do tribunal. Perfeitamente. Fica a critério da presidência. Tendo disponibilidade orçamentária e financeira, sim. Esse é o voto que foi tomado na última sessão, né, Luciano? Até ainda a título de discussão, ainda acrescento que naquela sessão da semana passada, em que discutimos um processo semelhante, inclusive foi encaminhado o expediente para a presidência até para elaboração, sugestão de elaboração até de um ato normativo que viesse a disciplinar até as condições de fruição desse benefício, enfim, que disciplinasse a matéria e, evidentemente, principalmente a questão da disponibilidade orçamentária. Não havendo quem mais queira discutir, em votação, aprovada a proposta. Eu aproveito novamente para saudar o Dr. Paulo Zdrojewski e os seus procuradores, o Dr. Eric, seu filho, e o Dr. Johan também, que acompanham a nossa sessão. Com a palavra o relator, Dr. Durval Amaral. Processo 2687-5214 trata os autos de prestação de contas da administração de cemitérios e serviços funerários de Umuarama relativas ao exercício de 2013. A Diretoria de Contas Municipais atesta que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento no sentido da regularidade. O Ministério Público de Contas acompanhou a unidade técnica e, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 27454014 trata os autos de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação de Umuarama, referente ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais constatou que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento no sentido da regularidade. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica de forma idêntica ao voto desse relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado o voto. Processo 2811-1214 trata os autos de prestação de contas da Fundação Cultural de Umuarama relativas a 2013. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público conclui pela regularidade das contas ante a ausência de restrições no período analisado. Diante do disposto, acompanho a unidade técnica do órgão ministerial e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Minha pauta está cumprida, agradeço. Essa presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 240-02308, que trata da prestação de contas do senhor Cláudio Aparecido Alves Palozzi, presidente do Consórcio Intermunicipal para a Conservação Remanescente Rio Paraná e áreas de influências referente esta prestação de contas a 2007. Análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 12.
evidenciando a existência de inconsistências motivadas pela ausência da seguinte documentação: relatório das atividades financeiras, econômicas e patrimoniais, cópia de plano de ação conjunta de interesse comum dos consórcios intermunicipais, cópia do plano de aplicação anual e seus anexos, originais dos veículos de comunicação em que constem as publicações de todas as leis e atos, extratos de todas as contas bancárias em todas as contas bancárias ativas naquele exercício. Sexto, cópia das atas das assembleias de eleição dos membros da Secretaria Executiva, do Conselho Curador e do Conselho Fiscal. Após oportunização de defesa e a entidade ao responsável, a unidade técnica considerou sanadas todas as falhas, exceto a questão da ausência de ata da eleição do Conselho Fiscal. E o consórcio municipal, desse consórcio municipal, a diretoria destacou a necessidade de um prazo para que houvesse adaptação à Lei Federal 11.107 de 2005, regulada pelo Decreto 6017 de 2007. E aqui estamos falando da conta de 2007, exatamente. E, após todas as análises, as manifestações uniformes da unidade técnica e do Ministério Público são pela regularidade com ressalva. A diretoria de contas municipais propõe recomendação a fim de que sejam observados os dispositivos da legislação, em especial Lei Complementar 101/2000, Leis Federais 11.107/2005 e 8.666, também a 4320, Lei Complementar 103/2005, Decreto Federal, Portaria da Secretaria Nacional do Tesouro Nacional. Eu aqui apenas observo que já foi objeto de discussão a questão dos consórcios, a questão da contabilidade pública ou não da 4320. Isso, a meu juízo, depende da natureza jurídica, porque a própria lei estabelece que ela pode ter natureza de direito público ou privado. Então, sendo de direito público, a meu juízo, tem que observar a 4320. Sendo de direito privado, em princípio, não. Mas então faço apenas essa observação e com a regularidade, com ressalva e as recomendações mencionadas. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 172.331.10, prestação de contas do senhor Rogério José Lorenzetti, prefeito de Paranavaí, em 2009. Análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 20. Em sua instrução conclusiva, a unidade técnica pugnou pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 1,64%. Da Receita. O Ministério Público de Contas lembrou que deveria haver manifestação da unidade técnica quanto ao cumprimento do acórdão 1718/2008, pleno, que trata do emprego de cargos comissionados pelo município. Feito o despacho pelo relator, a unidade técnica mencionou que as determinações emanadas daquela decisão foram devidamente cumpridas pelo município. Submetido feito novamente a apreciação do Ministério Público, foram identificadas despesas que sugeririam terceirização de serviços, razão pela qual se fez necessária nova diligência à origem oitiva da Diretoria de Contas Municipais. A unidade técnica registrou que, embora a despesa com o pessoal do município tenha sido calculada num percentual de 49,22% em relação à receita corrente líquida, os ajustes feitos no índice determina o percentual de 50,76%, o que sujeitaria o município ao alerta referente aos 90% dos gastos da receita com pessoal. Acrescenta que teria havido violação no dever de realizar o concurso público para os cargos de atividade fim da administração pública. Peças 73 e 91. Em vista das ponderações da Diretoria de Contas Municipais, o Ministério Público pugna pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. Esse é o relatório. Passo a minha proposta. Primeiramente, no que tange ao déficit de 1,64% das fontes não vinculadas, a jurisprudência consolidada do Tribunal permite salvar os índices não superiores a 5%. Dessa forma, seguindo o entendimento jurisprudencial, converto em ressalva. No que diz respeito às matérias trazidas pelo douto Ministério Público, registro que, em sua defesa, o município alegou que somente em 2011... por meio da Instrução Normativa 56/2011, houve uma clara disposição sobre a metodologia e as regras de terceirização para a administração pública. E, portanto,
ao analisar o exercício de 2009, não deveriam ser adotados tais critérios. Mencionou ainda que não há nenhum indício de má-fé ou omissão errônea na classificação da despesa. Aqui só aquela questão que o terceirizado deveria ter sido embutido, mesmo porque o máximo seria um alerta, porque ele não teria extrapolado o limite definitivo, apenas teria, em determinado bimestre, atingido aquele limite prudencial. Além disso, registra que não foi, exatamente ele diz isso, né? Não foi oportunizada aquela possibilidade prevista no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal de adotar nos 2 quadrimestres seguintes medidas para sanar a irregularidade. Bem, isso aqui eu entendo que foi apenas o limite prudencial, etc. Faz, então, diversas... Continua a sua defesa, tenho aqui, então, mais 2 páginas, mas, em síntese, senhor presidente, estou considerando que os fatos não são graves, porque... mesmo contabilizando a despesa com terceirização, não seria atingido o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, apenas o limite prudencial que sujeita o ente ao alerta. Então, senhor presidente, estou propondo parecer prévio pela regularidade, com ressalva das presentes contas. Em discussão, votação, aprovada a proposta do relator. Processo 125.258/97, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 52.925, transferidos em 1996 ao município de Santa Inês, em razão de convênio celebrado... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Peço vista disso. Vistas concedida a Vossa Excelência. Senhor presidente, passa então ao seguinte, 185.115.09. Prestação de contas da senhora Lilian de Oliveira Lisboa, presidente do Instituto Brasileiro de Integração e Desenvolvimento Pró-Cidadão, IBDEC, em 2008, em razão da aplicação de recursos no valor de R$ 531.438,11, transferidos em 2008 àquele instituto, em razão de termo de parceria 29/2006, firmado com o município de Piraquara, tendo por objeto a implementação dos seguintes programas. 1. Liberdade assistida, Piraquara investindo no futuro. Promoção social do adolescente e sua família com orientação e inserção em programas oficiais ou comunitários, atendimento na área de assistência social, supervisão da frequência escolar, ações de profissionalização para inserção no mercado de trabalho, mobilização de lideranças e organizações não governamentais para inserção de jovens na comunidade, capacitação para orientadores e membros de equipes que acompanham os adolescentes, outras atividades visando a recuperação dos vínculos familiares e orientação das famílias desses jovens. 2. Atendimento ao idoso, Piraquara na melhor idade, cadastramento e diagnóstico das características sociais das pessoas atendidas, identificação de problemas de saúde, com encaminhamento médico para tratamento, promoção de serviços especiais, prevenção e atendimento a vítimas de negligência, maus tratos, abuso, etc. Atendimento psicossocial, inserção dos idosos nas atividades comunitárias mediante promoção de eventos, promoção de oficinas de trabalhos manuais, com vista a garantir aos idosos direitos sociais, criando condições para sua autonomia, valorização e efetiva participação na sociedade. 3. Geração de renda, mãos na massa, promoção de cursos de tricô, crochê, tear, costura industrial, patchwork, não sei o que é isso, pintura em tecido, bordado em pedrarias e outras modalidades de artesanato. 4. Quarto programa. Boa essa. Aqui é PATCH Patchwork. Bom, 4. Programa Erradicação do Trabalho Infantil, Projeto Anjo da Guarda. Priorizar a atenção às crianças de 7 a 14 anos, retirando-as do trabalho insalubre ou degradante mediante ações de reingresso e permanência escolar. Apoio e orientação às famílias com estímulos à sua autonomia nos aspectos emocional, social, político e cultural. Garantir a integridade física, moral, psicológica da criança e do adolescente. Atividades de contraturno com prática de esportes, lazer e cultura. Disponibilização de refeições ao público atendido. Então, são esses 4 programas, projetos que constavam do objeto deste termo de parceria. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, ou pela responsável, a Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público de Contas manifestam-se de maneira uniforme no sentido que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão dos seguintes fatos constatados. Peças 42 e 43. 1. Realização de, abre aspas, despesas operacionais, fecha aspas, pagas ao próprio IBDEC, no valor de R$ 25.144,12, em 31/12/2008. De acordo com o relato, essas despesas operacionais não estariam
não teriam sido discriminadas adequadamente. 2. A ausência dos extratos bancários desde o repasse inicial até o último lançamento efetuado, espelhando o saldo final da conta corrente. 3. A ausência de declaração da Prefeitura Municipal de Piraquara de que a entidade tomadora dos recursos dispõe de comprovadas e satisfatórias condições técnicas de funcionamento, recursos humanos disponíveis para a consecução do seu objeto e atribuições regimentais ou estatutárias relacionadas com tal objeto. 4. Ausência de RAIS analítica do ano base de 2008 para comprovar o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas. 5. Ausência dos formulários DAT 09 e DAT 10 devidamente preenchidos com os dados relativos à unidade gestora de transferência designados pela entidade, substituindo da comissão a senhora Lilian de Oliveira Lisboa pelo fato de desempenhar a função de diretora-presidente do Instituto. 6. Ausência de cópia da lei municipal que declarou a entidade de utilidade pública. 7. Ausência de certidão liberatória ou equivalente emitida pelo órgão repassador dos recursos, no caso o município de Piraquara. E 8. Ilegitimidade da transferência voluntária municipal. Esse o relatório. Passo então a minha proposta. Passa a análise de cada um dos fatos apontados como causa de irregularidade das contas. 1. Realização de despesas operacionais pagas ao próprio IBDEC no valor de R$ 25.144,12 em 31 de 12 de 2008. Conforme exposto na instrução da Diretoria de Análise de Transferência, peça 42, há despesas lançadas como operacionais no valor total de R$ 25.144, cuja destinação não ficou comprovada, em razão da ausência de detalhamento dos gastos realizados. A Diretoria de Análise de Transferência, em sua instrução, página 3, peça 5, solicitou detalhes sobre as seguintes despesas. Então, item 135, 31 de 12 de 2008, valor de R$ 19.362,26, e a única descrição é referente a janeiro ou outubro de 2008. E o item 473, 31 de 12 de 2008, valor de R$ 5.781,86, e a descrição é referente a novembro a dezembro de 2008, totalizando R$ 25.144,12. Com vista a prestar esclarecimentos, a entidade, em sua defesa, a página 2 da peça 14, informa que, abre aspas, tais despesas são fonte de receita do Instituto para assegurar a execução do projeto, bem como da manutenção da estrutura administrativa e operacional do IBDEC, observando-se o que dispôs a previsão expressa no edital do município parceiro Piraquara, em respeito aos preceitos ditados pela Lei 97/9099 e Decreto 3.199. Continua, então. Destacamos que os custos e aplicação dos repasses encontram-se demonstrados nas tabelas relativas ao extrato de execução física e financeira do respectivo termo de parceria, integrante do processo de prestação de contas aos órgãos competentes consoante o disposto no artigo 4 da Lei das OCIPs e artigo 11 do Decreto 3.199, sendo calculada de acordo com a extensão e complexidade das atividades desenvolvidas nos programas fixados segundo a necessidade e peculiaridades do referido projeto. No entanto, não foram encaminhadas as referidas tabelas relativas ao extrato de execução física e financeira do termo de parceria. Assim, permaneceu não detalhado o valor de R$ 25.144,12. De forma que estou entendendo que não houve a prestação de contas adequada desse item. E já adianto, continua. A Diretoria de Análise de Transferência, em sua análise da peça 20, senhor presidente, aí foi apontado um pequeno valor de divergência de R$ 2.658,63 entre o que foi informado no sistema do tribunal e o que foi informado no formulário DAT. Ficou esclarecido que, dessa forma, a unidade técnica esclarece, a entidade, em sua defesa, apresenta demonstrativos e empenhos. Esclarece que a divergência de valores se deve ao empenho 1391. Apresenta o recibo 10.006, cujo valor é de R$ 38.934,72. Aponta divergência em relação ao valor de empenho 1391. Em que pesa a indicação de todos os empenhos? Senhor presidente, aqui nesse caso, como o valor essa divergência foi de R$ 2.000 e poucos e há a apresentação de uma série de documentos, eu estou diante desse pequeno valor e de a série de documentos apresentados, eu estou considerando que isso pode ser razão de ressalva. Eu, senhor presidente, destaco aqui, ao longo do texto, que há uma denúncia-crime. Verificamos que em diversos artigos noticiam o envolvimento da IBDEC, Instituto, em investigações policiais relativas a desvios de recursos públicos por OCIPs,
Cito aqui algumas notícias. Ressalto o acordo no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do qual se recebeu a denúncia formulada em face da entidade nos autos 149.843.5. Então, há aqui uma denúncia-crime. Isso tudo para dizer que naqueles autos aqui da denúncia que tramita, denúncia-crime 149.843.5, há evidência de desvio de recurso, ou pelo menos são denunciados desvios no montante total de 1.700.000, e evidentemente, quando há notícias desse tipo, nós devemos tomar cuidado, né, na análise da prestação de contas, e é por isso que eu estou mantendo aqueles 25.000 de desvio, porque não foram devidamente esclarecidos. Item seguinte: a ausência de extratos bancários desde o repasse inicial até o último lançamento efetuado. Em relação a este fato, a entidade apresentou as seguintes justificativas. Em relação à solicitação dos extratos bancários, impede salientar que os repasses foram efetuados por meio de cheque nominal e ou crédito bancário em favor do IBDEC, em decorrência do bloqueio das contas bancárias da OCIP por meio da ação civil pública número 544/2005, cuja ação ainda se encontra pendente de julgamento, ficando este instituto responsável pelos pagamentos dos quais são efetuados por depósito em contas correntes dos funcionários, encargos previdenciários e trabalhistas e demais despesas operacionais que são deduzidos do montante recebido da referida municipalidade e que não podem ser utilizados para outros fins senão aqueles previstos no edital de concurso de projetos. A unidade técnica, em sua última instrução, concluiu pela irregularidade do item, sem entendimento em que pesa a justificativa da entidade, a ausência de conta bancária específica para movimentar os recursos do termo de parceria afronta o artigo 12 da resolução 3 de 2006 do Tribunal. A Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público de Contas entende que deve ser mantida a regularidade das contas, uma vez que indícios de vícios em convênios firmados pela entidade demonstram fragilidade. Aqui, senhor presidente, aparentemente, depois que há o bloqueio, pelo menos, seria numa análise perfunctória, se a entidade está envolvida em irregularidades e tem as suas contas bloqueadas, eu tenho a impressão que deveria ter havido, no mínimo, a suspensão dessa parceria, né, por cautela, e ser suspenso o repasse de recursos, né, e não continuar havendo repasse por meio, agora não de conta bancária, mas por outros meios, para permitir o funcionamento do convênio, da parceria. Mas, quer dizer, a menos que o município também alegue que está tudo em curso e que isso prejudicaria o interesse público, mas aqui eu entendo que a medida correta teria sido a suspensão da parceria, né? Me parece. Então, senhor presidente, estou considerando irregular essa história de fazer pagamentos com cheques, etc., sem permitir o rastreamento dos recursos em conta bancária. Em seguida, a ausência de declaração da Prefeitura de que a entidade tomadora dos recursos dispõe de comprovadas e satisfatórias condições técnicas. Isso foi suprido, conforme documentos, às páginas 37 e 38 da peça 14. Ademais, ainda que questionasse os requisitos formais para que o Instituto configure como uma organização social civil de interesse público, a certidão do Ministério da Justiça, as páginas 50 e 51 da peça 14, elidem qualquer falha formal nesse sentido. Então, portanto, afasto isso como causa de irregularidade. A ausência de raiz analítica do ano de 2008, comprovando o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas. Houve, no caso dos autos, após a constatação da ausência dos documentos, a responsável os juntou às páginas 3 a 54 da peça 18. Em nova análise, a Diretoria de Análise de Transferências solicitou informações sobre a funcionária Rosmarie Terezinha Perim Donde, visto constado o cadastro desse tribunal, seu vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal. A responsável justificou que a funcionária foi devidamente desligada dos quadros. Então, também estou considerando que isso aqui pode ser ressalva. A ausência dos formulários DAT 09 e DAT 10, devidamente preenchidos. Conforme apontado pelo diretor de análise de transferência, seria necessário substituir a senhora Lilian de Oliveira Lisboa em respeito aos princípios da segregação de funções, na medida em que é responsável pela aplicação de recursos, tornou-se integrante da unidade gestora de transferência, a fim de haver a segregação de funções e o controle. No entanto, conforme argumentado em defesa pela entidade, não é aceitável compor uma nova unidade gestora de transferência para testar fatos pretéritos. Em razão da ausência de efetiva demonstração que isso possa ter tido maiores consequências, eu afasto esse fato e considero ressalva, ou afasto a irregularidade. A ausência de cópia da lei municipal que declarou a entidade de utilidade pública.
em que pesa a existência de vários indícios de irregularidade da atuação do IBDEC, constatados pelo Ministério Público Estadual do Paraná, a falta de apresentação de lei municipal que a declarou de utilidade pública, no meu entendimento, é suprida com a regular inscrição da entidade como organização da sociedade civil de interesse público, conforme certidões do Ministério da Justiça. Então, esse fato também eu afasto como causa de irregularidade. A ausência de certidão liberatória equivalente é emitida pelo órgão repassador dos recursos, município de Piraquara. Eu aqui faço várias considerações e no final estou acompanhando as manifestações e mantendo a irregularidade. Senhor presidente, concluindo tudo, a proposta acompanha no mérito, afastando algumas dessas irregularidades que eu considero formais e podem ser ressalva, mas no mérito estou propondo que as contas da senhora Lilian de Oliveira Lisboa, aqui, senhor presidente, aquela velha discussão se as contas são do instituto, são da pessoa jurídica ou da pessoa física. Eu estou considerando aqui as contas de ambos, da pessoa jurídica, do instituto, e da senhora presidente, senhora Lilian de Oliveira Lisboa. Estou propondo a irregularidade das contas, a condenação à devolução desses valores de R$ 25.144,12 com as correções, com as atualizações legais a partir de 31 de dezembro de 2008, considerando então as contas irregulares pelas falhas já mencionadas, condenação ao recolhimento solidário. É esse o voto, senhor presidente, e evidentemente que aqui nós estamos falando de um repasse de 531 mil e fração, sabendo que tramitam ações judiciais, denúncias com valores muito mais amplos, né? Mas nesse processo aqui, o que eu verifiquei de maneira consistente que nós podemos e devemos condenar são esses valores das despesas operacionais. Então, pela irregularidade, com a condenação, condenação solidária da pessoa física e da jurídica ao recolhimento desses valores. Discussão à matéria. Eu tive vista desse processo e apenas eu teria duas indagações a fazer. Uma é porque, como Vossa Excelência bem colocou, os repasses continuaram sendo feitos e, em muitos casos, nesses processos de prestação de contas de termos de parceria, é a chamada responsabilidade também ao prefeito à época. No caso aqui é o senhor Gabriel Jorge Samarra. Evidente que agora não seria o caso de nós retrocedermos para isso, mas apenas eu indago a Vossa Excelência a possibilidade de estendermos essa responsabilidade solidária também ao então prefeito. E a minha outra indagação seria com relação ao item que Vossa Excelência converte em ressalva, que é a insuficiência das condições técnicas e estatutárias para o exercício dessas atividades. Em outros processos desse mesmo instituto, essa irregularidade tem sido mantida exatamente pelo fato de que ela não tem em seus quadros, normalmente, aqui pode ser diferente, profissionais que pudessem prestar esse serviço. Ela simplesmente se vale de contratações avulsas para isso, que tem sido considerado como irregularidade. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência com relação ao gestor do município, se há possibilidade de responsabilização solidária e o motivo pelo qual foi afastada essa irregularidade específica. Senhor presidente, Vossa Excelência, eu também tenho convicção de que, diante dessa situação, a primeira coisa que deveria ser feita seria a citação dos repassadores. E eu frisei bem, né, naquele momento. Olha, se há uma denúncia, se o Instituto está sendo investigado, a primeira coisa que deveria ser feita é suspender os pagamentos. Acontece que nós sabemos como tramitam esses processos e passam de relator a relator e, quer dizer, e aqui eu estou até na dúvida agora se efetivamente quais os responsáveis, porque pode ter havido mais de uma gestão com esses repasses. Então, na minha visão, deveriam evidentemente ser citados todos os eventuais repassadores desse recurso. Então, eu estou até agora, como o voto escrito que tenho não menciona nada em relação aos repassadores, eu quero acreditar que não houve a citação desses prefeitos. Então, se eu pudesse até ser socorrido por algum pedido de vista do conselheiro Artagão, porque eu acho que os outros dois já pediram, não sei se o conselheiro... eu me comprometeria a verificar, eventualmente, se não poderíamos responsabilizar o prefeito, porque eu acho que é pertinente. Vossa Excelência pode adiar por uma sessão. Será que posso? Eu, pelo que eu sou aqui socorrido pela doutora Mauritânia.
Eu tenho impressão, conselheiro Artagão, que eu já usei dessa prerrogativa de adiar após vista. Então, a não ser que o Ministério Público ou o conselheiro Artagão pudessem... É uma sessão apenas para verificar. Então, nessas condições, considerando a manifestação do doutor Artagão, que solicita a vista dos autos, vistas concedida, o processo será devolvido na próxima sessão, já anuncia o ilustre conselheiro. É o tempo que eu tenho exatamente para verificar essa questão. Se os gestores públicos, os prefeitos que fizeram o repasse foram citados. Se foram, eles poderão com certeza ter as contas julgadas, não é? E se não foram, a outra alternativa seria instaurar uma tomada de conta extraordinária, mas não sei se a essa altura do campeonato valeria a pena, mesmo porque essas matérias estão sendo verificadas numa esfera judicial, inclusive com condenação penal e ressarcimento, etc. Tenho a impressão que ou fazemos aqui ou agora deixa para o judiciário. E apenas, se Vossa Excelência me permite, eu reiteraria o pedido de esclarecimento com relação às condições técnicas da empresa também, que isso me parece um fator bastante importante. Naquela oportunidade, então, voltaremos a discutir. Perfeitamente, espero cumprir o dever de casa. Agradeço a Vossa Excelência, que continua com a palavra para o relato de sua pauta. Senhor presidente, então, obrigado, conselheiro Artagão. Passo ao processo 331-33209. Ilustre relator, pela ordem, eu já me antecipo, eu tenho interesse em pedir vistas nesse processo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, processo 227-18812, inativação do senhor Luiz Bernardes Carlomagno, diretor-geral da Secretaria da Câmara Municipal de Jacarezinho. Esse processo aqui, senhor presidente, eu já trouxe algumas vezes, se não me engano, até na outra Câmara. Eu vou resumir. O senhor Aloysio Bernardes Carlomagno, ele tinha uma aposentadoria já numa universidade pública, Faculdade Estadual do Norte Pioneiro, aposentado em 9 de 12 de 2004, com valor bruto dos proventos de R$ 11.839,68. Então, ele tinha uma aposentadoria na Faculdade Estadual Norte Pioneiro. Essa aposentadoria era paga pelo regime próprio de previdência. E em seguida, ele foi admitido também na Câmara Municipal de Jacarezinho, em 2 de 6 de 1970, e aposentado em 19 de 3 de 2012, com valor bruto dos proventos de R$ 2.282,92. Inicialmente, foi suscitado que poderia, inclusive, haver má-fé do responsável, porque ele acumularia os dois subsídios ou os dois proventos irregularmente, conforme tendo em vista a proibição da lei da Constituição, né, a acumulação indevida. Posteriormente, foi verificado que a própria unidade técnica e o Ministério Público, com as justificativas apresentadas, ele trouxe aos autos uma ação exatamente em que ele pleiteava a possibilidade de acumulação, dadas as circunstâncias peculiares. Isso foi negado na primeira instância, negado na segunda e mantido a improcedência do pedido dele no Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, entenderam todos, Ministério Público e Unidade Técnica, que não havia má-fé, porque ele efetivamente, a própria Câmara deu parecer que inicialmente havia ventilado a má-fé, mas não, de fato o servidor não estava de má-fé, isso era claro, ele apresentou as ações que ele estava movendo, etc. Muito bem. Diante dos dois subsídios, dos dois proventos, um de 11 mil e tanto, o outro de 2 mil e pouco, é óbvio, me parece óbvio, que nós devemos o quê? Registrar a aposentadoria de 11 mil e negar registro a outra, de 2 mil e pouco. Contudo, eu já trouxe essa proposta aqui e houve dúvida, e o Ministério Público insistiu na sua diligência proposta, que eu não estava acatando, de, em respeito à ampla defesa, ao contraditório, formalizar a opção do senhor Antônio, do senhor Aloysio. Então, para evitar maiores delongas, porque acaba que a gente quer resolver mais rápido, mas acaba que demora ainda mais. Então, eu estou finalmente, então, se concordarem, acolhendo a proposta do Ministério Público. Vou fazer, então, a diligência
E aí ele, obviamente, vai optar pela maior aposentadoria, evidentemente, e nós vamos fazer tudo seguindo, então, essa diligência, se Vossas Excelências concordarem, porque eu já tentei fazer o atalho e não deu certo. Discussão, doutor Artagão. Eu só indago o seguinte, ele está recebendo as duas? Não está mais, e ele esteve no meu gabinete, telefonou, etc., o senhor Aloysio, inclusive pleiteando uma cautelar para que fosse restabelecido o valor, porque ele tinha achado uma outra cautelar que eu submeti aqui restabelecendo, mas eu disse a ele, doutor Aloysio, aqui não tem como, porque o fumus boniuri está exatamente ao contrário do senhor. Em princípio, não tem como o senhor acumular isso. Mas o senhor traga aí toda a argumentação jurídica que o senhor tiver, quem sabe. Mas então não concedia cautelar e a Câmara já havia feito a suspensão do pagamento. Ainda em discussão. Votação. Aprovada a proposta do relator pela diligência. Senhor presidente, apenas uma pergunta, Vossa Excelência fará diligência por acórdão ou retirada de pauta por despacho? Me parece mais simples. Vossa Excelência que sabe, eu só queria dar eu coloco essa coisarada toda no despacho, não tem problema. Eu conto a história toda no despacho, só queria registrar por que isso vai e vem, eu registro no despacho. Vossa Excelência é o relator, Vossa Excelência que faz a opção, apenas é uma dúvida. Eu sigo a sugestão de Vossa Excelência, peço então retirada de pauta e faço o despacho. Um despacho pela diligência, eu agradeço. Obrigado. Senhor presidente, passo então ao processo 5227411, admissão dos cargos de assistente administrativo, agente legislativo, recepcionista, agente de serviços gerais e contador, dos aprovados no concurso público disciplinado pelo edital 30/2010, promovido pela Câmara Municipal de União da Vitória, com admissão dos seguintes interessados: Ivan Rodrigo Nunes de Souza, Jamile Fernanda Pasturczak, Lídia Larissa Lenchinski, Maria Aparecida Kocharski-Kotiviski, tudo polonês aqui, Miriam Aparecida Chiozeski, Raquel do Rocio Mendes de Castro, Sérgio João do Piatti, nos cargos diversos aqui. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal, a peça 24, manifesta pela legalidade de registro, propõe também determinação para que a entidade crie e dê provimento ao cargo de procurador, uma vez que quem representa a Câmara Municipal nos presentes autos é o assessor jurídico da presidência da entidade, o que estaria em desacordo com o prejugado 6. O Ministério Público de Contas acompanha a proposta de mérito pela legalidade de registro e faz considerações sobre o cargo de procurador. Transcrevo um trecho. De acordo com a Resolução 5/2009, que dispõe sobre o plano de cargos do Poder Legislativo de União da Vitória, folha 7, peça 2, foi criado o cargo efetivo de advogado, o que, todavia, injustificadamente não foi incluído no presente certame para correspondente provimento, permanecendo a situação de irregularidade detectada no bojo da representação autuada sobre o número 27643/2006, acarretando a necessidade de responsabilização do gestor a teor do enunciado no Acordo 66209 pleno, sobre o qual já se operou o trânsito em julgado. Não por outro motivo, informa este parquet que oficiou nos referidos autos de representação solicitando o andamento do expediente para aplicação das multas administrativas e proporcional ao dano previstas na Lei Complementar Estadual 103/2005, imposição de obrigação de ressarcimento ao erário, penalização pelas sanções da Lei Federal 8429/92 por prática de ato de improbidade administrativa, Decreto-Lei 201/67, crime de responsabilidade, além da desaprovação de suas contas, a render-lhe, dentre outras punições, pena de inelegibilidade, conforme decidiu mencionado aresto, bem como... E aí continua. Ademais, ressalta-se que o irregular provimento comissionado da função jurídica da Câmara também foi indicado pela douta Diretoria de Contas Municipais na prestação de contas do ano relativo a 2013. Então, senhor presidente, considerando tudo isso, considerando que essas matérias já estão sendo tratadas em outros processos, inclusive na prestação de contas, eu estou aqui neste processo simplesmente tratando da legalidade de registro dos atos, porque o resto já está sendo tratado em outra via. Portanto, o voto é pela legalidade de registro das presentes admissões. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, a hora que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. E eu passo a relatar os processos de minha pauta, iniciando pela prestação de contas municipais, processo 191-85004, que trata das contas do senhor Antônio Carlos Cruz, diretor superintendente da Empresa de Obras e Serviços Públicos de Rio Branco do Sul, Emprosul, relativo ao exercício financeiro de 2003. Na verdade, aqui cabe antes um esclarecimento de que a instrução do processo apontava diversas irregularidades. Uma dessas seria a ausência de providências administrativas visando
o recebimento de um valor que havia saído dos cofres dessa empresa de aproximadamente 1.165.000, que foi objeto, inclusive, de uma auditoria específica. Essa decisão quanto a essa auditoria foi no Acórdão 897-09 dessa primeira Câmara. A Diretoria de Contas Municipais, após o contraditório, aponta uma série de irregularidades, são 5 irregularidades: ausência de documentos, a irregularidade que eu mencionei com relação à ausência de providências visando a restituição do valor mencionado, apresentação de passivo a descoberto de forma irregular, inadimplência previdenciária, social e tributária, apresentação incompleta de dados de processos licitatórios. As manifestações uniformes do Ministério Público e da DCM são pela irregularidade das contas. Houve, na verdade, a citação do senhor Antônio Carlos Cruz, do senhor Antônio Júlio Bortorim, que era o representante à época em que as contas foram prestadas. A citação daquele primeiro gestor se deu por edital, uma vez que houve mudança de endereço, em novo endereço ele não foi, por algumas oportunidades, encontrado. Foi também citado o senhor Cláudio Nor de Souza, que ocupava um cargo de diretor e era o superintendente no ano anterior. Foi ainda citado o representante do inventário do senhor Bento Ilceu Benelli Chimelli, que também apresentou defesa. E ao final, como eu disse, as manifestações são pela irregularidade das contas. Na verdade, é um processo bastante complexo. Ele envolve um achado específico da auditoria, que foi objeto de um procedimento investigatório próprio, e no qual, na verdade, é um relatório da auditoria, que está, inclusive, sob a relatoria do conselheiro Durval Amaral, que constam 12 achados, e um deles justamente foi destacado por dizer respeito a esse processo. Então, partindo para o mérito e tentando resumir o que se pode concluir desse processo, em primeiro lugar, a ausência de documentos é evidente. Na verdade, há um grupo de 20 documentos, 20 grupos de documentos que não foram apresentados, o que inclusive dificulta ou impossibilita a análise das contas. Com relação a especificamente esse item que eu mencionei, o item 2, eu vou tratar ao final do relatório, pois ele demanda uma explicação mais ampla. O item 3, a apresentação do passivo a descoberto de forma irregular. Na verdade, esse é meu único ponto de divergência com a instrução. Eu vou propor apenas com relação a esse item a conversão em ressalva. Trata-se, na verdade, de um mero descumprimento de uma resolução do Conselho de Contabilidade, em que justamente esse passivo, ao invés do patrimônio líquido negativo, o passivo descoberto foi apresentado como patrimônio líquido negativo, mas disso eu não posso depreender qualquer conclusão que tenha dificultado a análise das contas. Então, esse item específico eu proponho a conversão em ressalva. Ainda a inadimplência previdenciária, social e tributária está amplamente comprovada nos autos. Apenas para mencionar, a inadimplência com o INSS, à época, era de aproximadamente R$1.400.000, a parte do fundo de garantia, aproximadamente R$400.000, e ainda imposto de renda sobre salários de R$47.000. Não houve qualquer justificativa, a irregularidade me parece evidente. Também o quinto item, a apresentação incompleta de dados de processo licitatório. Foram 12 processos em relação aos quais não foi apresentado qualquer documentação. Então eu mantenho as irregularidades. Passo agora a análise desse item segundo, que me parece o mais relevante. Constou, na verdade, da prestação de contas, isso já do exercício de 2002, que teria havido a retirada de um valor de R$1.165.000 R$1.165.688
do caixa da empresa. Na verdade, seriam haveres que teriam sido, ao invés de ingressarem diretamente no caixa da empresa, foram descontados, os títulos foram descontados diretamente no caixa, sob a informação que consta na contabilidade, que o prefeito do exercício de 2003, o senhor Bento Chimelli, teria utilizado esses recursos para o pagamento de despesas, só que não houve qualquer prestação de contas a esse respeito. Então, permanece efetivamente esse crédito não recebido com relação ao prefeito, que motivou justamente essa investigação por meio do relatório de auditoria. A auditoria que foi feita não logrou comprovar a destinação desses recursos. Foram chamados os representantes legais à época da empresa e os que se sucederam. Nenhum esclarecimento foi efetivamente prestado. E o que se percebe aqui é que esses fatos dizem respeito a 2002. Nós aqui estamos falando do exercício de 2003. E nesse exercício, inclusive, o senhor Bento Chimelli não era mais prefeito do município. Ele foi afastado em dezembro de 2002. Então, a minha conclusão em relação a esse item é que deve sim permanecer como um item de responsabilidade do gestor do exercício de 2003, o senhor Antônio Carlos Cruz, pelo fato de que não foram tomadas providências para o recebimento desse valor. Entretanto, dada a gravidade desse fato, que envolve, como eu disse, o prejuízo à companhia, que por sinal foi fechada, teve suas atividades encerradas em 2012, mas que envolve o prejuízo à época, em 2002, de R$ 1.165.000 aproximadamente, eu proponho uma abertura de tomada de contas, e a abertura de tomada de contas tem escopo, inclusive, a verificação de todas as consequências desse rombo, inclusive com relação aos exercícios subsequentes. Então, desde 2002 até o final, isso porque em 2005 há a notícia de que simplesmente foi excluído da contabilidade esse item. Então, me parece que há necessidade aí de uma abertura de tomada de contas. Eu já aponto como responsáveis o senhor Claudinor de Souza, que na época era o superintendente em 2002, e o senhor Antônio Carlos Cruz, diretor administrativo financeiro em 2002 e que foi o diretor-presidente em 2003. Então, a minha proposta é, pela irregularidade das contas, em virtude das várias irregularidades apontadas, eu deixo de aplicar multa porque 2003 é anterior à nossa lei orgânica que previa as penalidades, consigno as ressalvas apontadas pela unidade técnica, proponho, como eu disse, a abertura dessa tomada de contas extraordinária nos termos indicado e o encaminhamento de cópias aos diversos órgãos fiscalizadores, Ministério da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, Ministério da Fazenda e ainda ao Ministério Público Estadual para eventual apuração de responsabilidades. Então, esse, resumidamente, é o voto que eu coloco em discussão. Votação. Aprovado. Tenho a seguir uma tomada de contas extraordinária do município de São Mateus do Sul, é o processo 797-95912, referente a indícios de irregularidade na contratação do escritório JBM Consultoria e Assessoria Jurídica, que estaria em desconformidade com o prejulgado número 6. Resumidamente, senhores conselheiros, no decorrer de toda a instrução, a DCM e o Ministério Público são uniformes no sentido de que não houve contrariedade ao prejulgado, tendo em conta que essa contratação teria sido justificada, teria sido por prazo determinado, com objeto específico e seguiu a modalidade licitatória de convite. Então, acompanhando os opinativos uniformes, o voto é pela improcedência da tomada e encerramento do feito. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de transferência voluntária do município de Cascavel, 279-620-08, responsável é o senhor Lísias de Araújo Tomé. É um processo do exercício de 2005, que abrangeu 122 convênios celebrados entre o município e diversas entidades municipais. As irregularidades indicadas são a ausência de documentos e ainda foi detectado o uso de bem
e repasse de recursos públicos beneficiando um número restrito de beneficiários, afrontando o princípio constitucional da isonomia. Na verdade, as instruções de parecer são uniformes pela irregularidade. Há uma vasta lista de documentos ausentes. No meu voto, são 4 páginas de documentos que faltaram. Eu destaco aqui que em alguns convênios sequer o termo de convênio foi celebrado. Ainda não havia plano de trabalho, não havia relatórios de execução, o que tornou, no dizer da unidade, impossível aferir se as metas foram alcançadas, os prazos respeitados e as despesas vinculadas devidamente executadas. Eu consigno, então, essas irregularidades, consigno também ainda há indicação de convênios duplicados, com prazos de vigência diversos, enfim, várias irregularidades, as quais se somam ainda à constatação do uso de bem e de recursos públicos em proveito de entidades privadas para garantir benefício ao número restrito de pessoas, não extensivos aos servidores do município e sua coletividade. Eu cito até uma consulta em que nós respondemos que esse fato configura irregularidade. Então, resumidamente, eu acompanho as instruções que são uniformes no processo pela irregularidade das contas, em virtude de todos os motivos indicados, e a aplicação da multa, a única multa possível é a do artigo 87, inciso 1º-B, uma vez que esses fatos são de 2005, e a multa diz respeito à ausência de atendimento pelo prefeito, o senhor Lísias de Araújo Tomé, ao atendimento das diligências dessa corte. Então, resumidamente, o voto é pela irregularidade das contas, com aplicação de multa e remessa de cópias ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação, aprovado. Processo 6049-1013 da Fundação Araucária, processo do CIT, conforme diversos já relatados, pela regularidade com recomendação. Discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir uma inativação, 252.050-10, em que, na verdade, o que houve aqui, senhores conselheiros, é que foi originário de um processo de denúncia, foi autuado como ato de inativação, o que seria, na verdade, uma pensão por morte conferida a Cleici Alves Ribas em função do falecimento do servidor Dirceu de Queiroz Ribas. O que ocorreu aqui, senhores conselheiros, é que não foi juntado aos autos nenhum ato concessivo desse benefício, entretanto, há indícios de que esse benefício tenha sido pago. Então, o meu voto, que acompanha em parte as manifestações uniformes, é pela conversão desse processo em tomada de contas extraordinária, visando a apuração de responsabilidades pela concessão indevida desse benefício, bem como a aplicação da multa, desde já, ao gestor responsável, o senhor Valentim Zanello Mileu, em virtude do não atendimento às diversas diligências desse tribunal, a multa do artigo 87, inciso 1º-B. Então, o voto, em resumo, é pela conversão em tomada de conta extraordinária, com a inclusão no polo passivo desse prefeito, Valentim Zanello Mileu, e o representante legal do Fundo Municipal de Previdência, e a aplicação de multa contra o primeiro gestor. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de pensão, é o 38.29.48.10. Aqui os pareceres são uniformes pela legalidade e registro. Há apenas a questão da multa pelo atraso. A instrução lembra a existência de um termo de ajustamento de gestão de 28 de novembro de 2013, em que esse tema foi tratado e decidiu-se que nos processos envolvendo essa matéria a multa seria afastada. Então, resumidamente, acompanhando o parecer da ADICAP, o voto é pelo registro do ato sem aplicação de multa. Em discussão, votação, aprovado. Tem a seguir a admissão de pessoal, processo 58.733.710, do município de Bela Vista da Caroba. É um processo em que a diretoria jurídica, no seu parecer inicial, entendeu necessária a juntada do registro da admissão da servidora, admitida,
foram juntados documentos, o município apresentou seu contraditório, foram feitas diligências complementares visando o saneamento das irregularidades. Ao final, a ANDICAP opina pelo registro das admissões, exceto a de um servidor em que haveria acumulação é do senhor Luiz Paulo Zimmermann, em que haveria acumulação de cargos indevida. No mais, é pelo registro e pela aplicação de multa. O Ministério Público, entendendo que, pelo fato de a licitação ter sido feita do tipo apenas menor preço, deve-se negar registro a todas as contratações. Eu, no meu voto, acompanho a diretoria de controle de atos de pessoal. Eu entendo que a ausência de formalização do processo e a escolha do tipo de preço, da licitação tipo menor preço, pode excepcionalmente ser ressalvada. Eu observo que já se passaram 8 anos desde essas admissões e que, na verdade, me parece que a negativa, nesse caso específico, onde não houve indícios de má-fé ou de alguma outra burla, alguma norma administrativa, me parece que causaria maior prejuízo. Eu entendo, entretanto, cabível a multa do artigo 87, inciso 4D, contra o gestor, senhor Joseli Thiago Menezes, justamente por essa falta. Com relação à admissão do senhor Luiz Paulo Zimmermann, realmente havia acumulação indevida nos cargos do município de Bela Vista da Caroba e na Câmara Municipal de Iguatu. Entretanto, há notícia nos autos de que o mesmo servidor exonerou-se desse cargo no município de Bela Vista da Caroba. Então, me parece que esse fato por si só pode ser tratado, evidentemente, com a negativa de registro pela acumulação ilegal, só que dispensa a aplicação de outra sanção, que não a do envio de cópias ao Ministério Público Estadual, uma vez que a acumulação indevida de cargos pode configurar ato de improbidade administrativa. Então, resumindo, o meu voto é pelo registro das admissões, exceto aquela do senhor Luiz Paulo Zimmermann, encaminhamento de recomendação à Prefeitura Municipal nos termos da instrução e aplicação da multa ao prefeito em virtude da não formalização de processo administrativo de licitação e ainda pela escolha da empresa exclusivamente pelo critério do menor preço. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de embargos de declaração, é um processo tanto extenso, 104.982.15, em que, contra a decisão dessa primeira Câmara, acórdão 153.15, que julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária entre o município de São Miguel do Iguaçu e a Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, interpuseram embargos de declaração o Ministério Público, os senhores Eli Geller e Nélio José Binder, e a Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, e ainda o seu gestor, o senhor Assoli Martinago. São 3 embargos declaratórios que temos a analisar. Eu vou tentar resumir no voto as considerações. Eu antecipo já que eu entendo que merece provimento parcial os embargos opostos pelo Ministério Público. Houve, no meu entender, uma omissão da decisão com relação à aplicação das sanções previstas nos artigos 96 e 97 da nossa lei orgânica, que tratam exatamente da proibição de contratação com o poder público e, uma vez que, efetivamente, me parece que a gravidade das irregularidades apontadas nos autos e bem ponderadas pelo Ministério Público, implicam necessariamente na aplicação dessa sanção. Então, a sanção do nosso artigo 96 da Lei Orgânica, a proibição de contratação com o poder público e a inclusão do nome dos senhores Assoli Martinago, Eli Geller e Nélio José Binder no cadastro
de inidoneidade perante a administração direta e indireta dos estados e municípios pelo prazo de 5 anos. Eu aplico, nesse caso, os artigos 96 e 97 da nossa lei complementar. No voto dos embargos, eu trago toda a fundamentação, que, na verdade, reprisa, em grande medida, o que já constava do acórdão originário, justamente para fundamentar a aplicação dessas duas sanções que haviam sido solicitadas pelo ilustre procurador Dr. Gabriel e que, na época, não foi devidamente apreciada pelo relator. Eu tento suprir, então, essa omissão, complementando a decisão com a aplicação dessas duas medidas. No resto, eu entendo que os embargos, tanto no restante do Ministério Público quanto dos outros embargantes, não merecem acolhimento. O outro fundamento do Ministério Público diz respeito à irregularidade com despesas de material de limpeza. Na verdade, aponta uma discrepância que teria sido suscitada com relação ao valor de um acréscimo que teve essa despesa com produtos de limpeza. Eu repriso os argumentos que eu já trouxe na decisão com relação às justificativas que foram dadas. Na verdade, foi, no meu entender, comprovado que em 2008 houve um gasto maior justamente em virtude da ampliação das atividades por ocasião do verão, do complexo turístico do balneário de Ipiranga, e por esse fundamento, resumidamente, eu no meu voto eu trago maiores considerações, eu afasto esse motivo. Ainda, com relação à desnecessidade de restituição das quantias de aproximadamente R$ 82 mil e R$ 30 mil, referente às inconsistências entre os demonstrativos de receitas e despesas e tratos bancários SINAEM, que também é pedido do Ministério Público, eu entendo que isso foi devidamente apreciado na decisão. Eu trago também as circunstâncias que levaram ao afastamento dessa devolução, repriso no meu voto e entendo que não teria havido omissão. Com relação aos embargos da defesa, primeiro item diz respeito à existência de indícios de favorecimento das empresas Promac, gestora de eventos, Sudário Segurança e Vigilância. Na verdade, os embargantes se apegam aqui a um dos motivos levantados pela instrução, que diz respeito a uma possível preferência que teria sido dada a essas empresas em virtude do parentesco dos sócios com um dos gestores. Na verdade, eu até no meu voto eu não me apeguei a esse fato, eu entendi que outras circunstâncias havia que implicavam na irregularidade dessas contratações. A principal delas é a absoluta ausência de justificativa para a contratação em si e ainda a majoração que na sequência foi feita. Então eu afasto esse motivo de omissão. Eu entendo que a decisão esclareceu devidamente esse ponto. Ainda um outro ponto suscitado, da fundamentação para imposição de multa proporcional ao dano em percentual máximo de forma individualizada. Isso porque houve a condenação com relação a 2 dos embargantes, a multa no percentual máximo de 30%. Eu esclareço nesse voto que, novamente, dada a gravidade das sanções, das irregularidades, a mesma fundamentação que diz respeito à constatação dessa gravidade serviu também para aquilatar o percentual da multa proporcional em seu grau máximo. Novamente, eu faço considerações que nada mais fazem do que repetir até o que já tinha sido dito no próprio voto, até especificamente enfocando a gravidade das irregularidades mencionadas. Então, resumindo, senhores conselheiros, o meu voto ainda existe uma outra indicação de que não teria havido omissão quanto ao posicionamento acerca do acórdão 179808, que é um paradigma de que se utiliza um dos embargantes. Eu entendo que esse acórdão, na verdade, somente veio a ser mencionado agora em grau de embargos, então não vejo qualquer omissão que isso pudesse redundar, mas ainda assim, no meu voto aqui dos embargos, eu rechaço a possibilidade de aplicação desse acórdão, ainda que fosse isso possível. Eu entendo que
justamente a situação tratada aqui é diversa, e esse mesmo acórdão abriu margem até justamente para que, em casos como esse, houvesse a condenação na forma que foi perpetrada. Então, resumidamente, agora sim, senhores conselheiros, no meu voto, eu deixo de dar provimento aos acórdãos, exceto em relação ao embargos de declaração do Ministério Público, em que eu supro a omissão do acórdão embargado para impor à Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo-Oeste do Paraná a sanção de proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 5 anos, nos termos do artigo 96 da nossa lei orgânica, e a inclusão dos nomes do senhor Acioli Martinago, Eli Geller e Nélio José Binder no cadastro de inidoneidade perante a administração direta e indireta do Estado e dos municípios, também pelo prazo de 5 anos, nos termos do artigo 97 da mesma lei. Em discussão a proposta, votação, aprovado. Eu entendo ter atendido a minha pauta, deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira utilizar, convoco para o dia 14 de abril, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 12ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levante-se a sessão.